noite, igreja, paz. Antes de mais nada, eu preciso agradecer uma certa pessoa por essa pregação de hoje, porque eu estava até contando para o Rafa, né? A gente foi comprar pão ali agora, e eu falei para ele que quando meu pai me convidou, né? Falou, pode pegar na quarta-feira? Eu falei, claro, vamos nessa. Não fazia ideia do que eu ia falar hoje. E orando, falando com o Senhor, eu pedi, Deus, o que é que o Senhor quer que eu comunique para a igreja? O que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja? E me veio muito forte, me veio queimando no meu coração, vocês já vão entender essa piada, de falar sobre o avivamento. E eu comecei a estudar, comecei a ler, e não me vinha absolutamente nada para eu conseguir escrever. E aí eu fui pesquisar na maior fonte de conhecimento que eu tenho, que é meu pai. E eu fui abençoado com uma pregação dele de 2 anos atrás, que eu peguei para usar como inspiração. E o tema de hoje é avivamento pelo fogo. E eu quero começar lendo com vocês o versículo de Isaías 64, o versículo 1 e 2. Ó, se fendesse os céus e descesse, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que teus adversários conhecessem o teu nome e as nações tremessem diante de ti. Para mim, falar de fogo é muito fácil, porque eu sempre vi um negócio com fogo. Minha mãe que o diga. Quantas vezes eu não tentei involuntariamente botar fogo na casa? Eu sempre tive uma coisa eu sempre gostei muito de ver o fogo queimando, porque o fogo ele é um negócio que ele é incontrolável. Ele é uma coisa que, quando ele pega, ele vai consumir tudo que ele puder. Até ele não ter mais o que consumir, ter consumido tudo, ele vai consumir tudo que ele puder. Então, eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de fazer uma fogueira, mas eu acho que para mim a fogueira, ela é um dos melhores exemplos disso, principalmente aquelas fogueiras grandes assim de festa junina, sabe? Que uma fogueira, ela é um negócio gigantesco, um negócio enorme, que ela é acesa com um único palito de fósforo. Então, quando a gente tem essa pequena chama que começa a incendiar, ela vai se tornar num grande fogaréu que vai consumir tudo o que tiver na frente dele. A gente tem aquele ditado, né, de onde a fumaça há fogo, porque a gente consegue identificar aonde tem algo pegando fogo pela fumaça. Então a gente consegue saber que num certo local está tendo um incêndio, que num certo local está tendo algum ponto de fogo, porque a gente consegue ver essa fumaça. E é isso que a gente precisa na igreja hoje em dia. A gente precisa que as pessoas olhem para a igreja e elas vejam a fumaça que vem do céu. A gente precisa que as pessoas olhem para a igreja e elas vejam esse fogo do Espírito Santo. Não é para botar fogo perto da igreja, gente, pelo amor de Deus. Na época da igreja primitiva, o fogo ele era um dos elementos mais importantes, porque ele poderia tanto significar a vida quanto significar a morte. Lá no livro de Jeremias, a gente tem o exemplo do fogo sendo usado para a morte, quando os babilônios invadem Israel, que lá fala, né, que eles queimaram a cidade de Israel, queimaram todas as casas, queimaram tudo. Então, o fogo, ele pode ser usado para destruição, como também ele pode ser usado para a vida. No livro de 1 Reis, a gente tem o episódio lá de Elias e os profetas de Baal, em que Elias pede ao Senhor que ele mande fogo naquele altar que ele havia construído, que para mim é uma das histórias mais legais da Bíblia, porque Elias zoa pra caramba os profetas de Baal, grita mais alto que seu Deus não está te ouvindo. Isso para mim é um negócio incrível. Então, Elias pede ao Senhor para que ele envie o fogo no altar,
para que ele possa provar para os profetas de Baal que o Deus a quem ele servia é um Deus vivo, que o Deus a quem a gente serve é um Deus vivo, e que aquele Deus, aquele mesmo Deus que estava lá com Elias, aquele mesmo Deus que mandou o fogo para Elias, ele está aqui hoje. Aquele mesmo Deus que mandou o fogo para Elias é o Deus que quer tocar fogo na gente aqui hoje. Eu juro que isso não é uma ameaça. No contexto histórico, o fogo era o elemento que fornecia luz, era o elemento que fornecia alimentos cozidos, alimentos assados. Então o fogo ele sempre teve uma grande importância, tanto na vida cotidiana daquele povo, quanto no sentido espiritual, né? Deus, ele se manifesta pelo fogo, lá em Êxodo 13. Mas ele também diz, lá em Mateus 13 também, que aqueles que rejeitam a palavra serão como joio lançado no fogo. Então o fogo, ele significa a vida, significa proteção, significa manifestação de Deus, mas ele também pode significar condenação. Hoje a gente vai falar do que Deus quer fazer nas nossas vidas através do fogo do Espírito Santo. Deus, ele sempre teve, né, as suas fogueiras. Teve a sarça que pegou fogo e não se consumiu. Teve o altar do tabernáculo, o Monte Carmelo, como eu citei agora. E eu acho que, provavelmente, no nosso contexto atual, a fogueira mais importante que Deus teve, e que é a que Ele ainda tem hoje, é o seu povo. Que Ele tem como fogueira lá em Pentecostes, e que Ele tem aqui hoje. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ser preenchido pelo Espírito Santo. Porque quando nós somos consumidos por esse fogo, é aí que o fogo vai se espalhar. Eu quero ler também lá Mateus 3,11, lá onde João Batista ele nos apresenta Jesus. E o texto diz, né? Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hoje em dia a gente tem um certo problema, uma certa tristeza em uma parte, não vou dizer uma boa parte, porque eu poderia estar falando errado aqui, né? Mas numa parte da igreja brasileira, que é a igreja fria, a igreja morta, aquela igreja que está apática a tudo, a igreja que não entendeu ainda o seu chamado como igreja. Porque quando a gente tem uma igreja que ela é avivada, uma igreja que recebeu esse fogo do Espírito Santo, a gente sabe que é uma igreja que ela não vai ser só um prédio, só uma agência de ação social, mas ela vai ser uma igreja viva, uma igreja que prega a palavra do Deus vivo, porque é esse Deus que dá vida à igreja. Se a gente não busca aumentar a nossa fé, a gente se torna só um prédio numa rua. A gente é só um prédio com um muro preto bonitinho aqui, com o desenho que a Magda fez na mão, porque a placa ficava caindo toda hora. E a gente precisa buscar, mudar a nossa mentalidade e o nosso coração. A gente precisa buscar mais do poder do Senhor para a gente se tornar essa igreja viva. Então, agora, quero começar de verdade, né, com uma frase do pastor Carlito Paes, que ele diz que o avivamento ele não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Vou usar um exemplo aqui, que o meu pastor favorito, esse gordinho aqui na nossa frente, ele usou quando ele fez a pregação que
que eu usei como inspiração, né? O fogo do Espírito Santo, ele, assim como o fogo mesmo, aquele que pega, que queima, que dói, ele é quase irresistível. São muito poucas as coisas que resistem ao fogo. O ouro, ele é um metal muito maleável. Então, quando você coloca ele no fogo, é quase que instantâneo que você consiga moldar ele da maneira que você quiser. Não com a mão, claro, né, gente? Que senão já era sua mão. Mas o vidro, que é uma coisa muito quebradiça, se você coloca ele no fogo, você também consegue moldar ele da maneira que você quiser. O ferro, o metal, da mesma maneira. Então, o fogo do Espírito Santo, ele também nos molda. E a gente precisa se deixar ser moldado pelo fogo do Espírito e colocar em prática a nossa fé. Um exemplo disso, né, aproveitando, estava falando ali de quando Elias pediu e Deus mandou o fogo do céu, é justamente esse. Quando Elias estava diante lá de Jezabel, de Acabe, dos acho que 400 profetas de Baal, ele era o único profeta do Deus vivo. E ele teve fé. A fé foi o combustível que ele precisava para que aquele fogo descesse do céu e consumisse aquele altar que estava encharcado de água. O fogo do Espírito Santo, ele é um fogo consumidor. Ele queima o pecado, ele queima as coisas desnecessárias das nossas vidas. O fogo do Espírito Santo é um fogo que purifica. Né? Na época da igreja primitiva, era muito comum, quer dizer, talvez não na época da igreja primitiva, posso estar falando errado, mas eu sei que na época dos tempos medievais, assim, era muito comum você ter, por exemplo, se numa guerra alguém foi ferido por lança ou alguém foi ferido por espada, era muito comum usarem um ferro quente para estancar o ferimento. E isso também purificava, por quê? Porque você matava todas as bactérias que estavam ali e podiam causar uma infecção. Então, o fogo, ele nos purifica, ele nos faz limpos e santos diante de Deus. O fogo, ele alegra. Quando você está com frio e você faz uma fogueira, não é uma sensação muito gostosa? A gente passou alguns dias, no final acho que de 2022, na casa de uns amigos nossos em Minas. E um dos momentos mais gostosos que a gente teve lá foi quando a gente fez uma fogueira, assim, tem um quintalzão grandão, assim. E a gente fez uma fogueira lá, e a gente ficou lá tocando, cantando, louvando. Isso foi um dos momentos mais gostosos, porque tava um friozinho, não aquele frio de lascar, assim, mas estava um friozinho gostoso. E quando você faz a fogueira ela te aquece, a fogueira te alegra. E o fogo do Espírito Santo, ele faz a mesma coisa. Gente, funeral de crente é uma das coisas mais malucas que tem. Porque a pessoa está lá no caixão e está todo mundo em volta, adorando, festejando, celebrando. O povo que olha dos outros velórios vai olhar e falar, é um bando de maluco, ninguém gostava da pessoa que está ali. Mas não, porque a gente sabe para onde aquela pessoa vai. A gente sabe que ela era cheia desse fogo do Espírito Santo, e esse fogo que estava nela é o mesmo fogo que está na gente. Então, a gente se alegra, porque a gente sabe que ela está indo para os braços do Pai. O fogo, ele amolece. O Espírito Santo, ele amolece o coração duro que a gente tem quando a gente está no pecado, né? Ele amolece e ele faz com que a gente se arrependa. Então, quando a gente está com esse coração duro, quando a gente está com esse coração constrito, sabe? Aquela coisa que a gente não quer se arrepender por nada. Muitas vezes isso acontece com aqueles pecados de estimação que a gente ama, né? Que a gente olha e fala, não, mas isso aqui tá tranquilo, isso aqui nem é pecado, não. Quando a gente tem esse coração, a única coisa que pode amolecer o nosso coração é o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é o que nos traz o arrependimento. E quando a gente canta que essa chama não pode se apagar, essa chama não apaga e não se apagará, a chama não vai apagar, tem um monte de música com chama, que é justamente sobre isso. É justamente sobre
a gente não só se arrepender uma vez a ponto de, beleza, acender uma faísquinha, mas é a gente se manter com esse coração aberto, com esse coração desejoso do Espírito Santo. E quando a gente se mantém assim, é assim que a gente mantém a chama viva. O fogo, ele nos capacita. Lá em Atos, né, a gente tem, acho que, o maior exemplo disso. Mas receberão poder a descer sobre vocês, o Espírito Santo e tal. Que é justamente isso. O fogo do Espírito Santo nos dá poder. O fogo do Espírito Santo, ele nos aproxima do Senhor. O fogo do Espírito Santo, ele nos capacita. Então, a gente tem que aprender a ser uma igreja avivada, uma igreja que tenha esse avivamento pelo fogo. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que uma igreja avivada, ela sente cada vez mais a necessidade de buscar a presença de Deus. Isaías fala, né, ó, se fendesse os céus e descesse aqui. A oração de Isaías era que Deus revelasse a sua glória, como ele fez nos tempos lá de Moisés, sabe? Quando ele colocou a coluna de fogo, por exemplo. O profeta, nesse momento, ele está clamando pela presença do Senhor. Uma igreja avivada, ela precisa da manifestação da presença de Deus. Uma igreja que está nesse momento de avivamento, uma igreja que está passando por esse avivamento, e eu não digo passando como se isso fosse acabar, mas passando porque isso em algum momento começa. Uma igreja que está nesse momento, ela precisa da manifestação da presença de Deus. Uma igreja avivada, ela se prepara para o agir de Deus. Quero ler com vocês o texto de Êxodo 19. Porque o nosso Senhor, ele não conhece limites, né? Quando João Batista fala que vai vir alguém mais poderoso que eu, ele usa, orgulho do meu pai agora, ele usa a palavra pantocrator. Ah, gostou, né? Que é alguém que tem o poder sem limites. É alguém poderoso que não conhece limites. Então, o nosso Deus, ele não conhece limites. E ele poderia se aproximar, né, dos israelitas a ponto de acabar, né, com tudo, ali, com todos os pecados. Ele poderia salvar o dia e impedir que a história se repetisse. A gente acabou de ler Êxodo aí, né, na nossa leitura bíblica, e quantas vezes os israelitas não fizeram alguma coisa que aí fale, Deus se entristeceu com o povo de Israel. Eu recebi um áudio maravilhoso da Ariadne nesses tempos atrás, aí, que a gente estava fazendo leitura. Ela falando, cara, eu fico indignada, como que pode o povo de Israel, que estava com Deus ali, Deus se mostrando para eles, e eles fazendo bezerro de ouro, como é que pode um negócio desse? E realmente era um negócio que era absurdo de se pensar. Mas vamos lá, né, o texto de Êxodo 19. No fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão geração eleita. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo, faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo.
Moisés era o office boy de Deus nessa época, né, coitado. Ele ia e voltava do Monte Sinai. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia. Pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limite para o povo ao redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, eles lavaram suas roupas. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Vamos ler até aqui. Uma igreja que está num momento de avivamento, uma igreja que começou esse momento de avivamento, ela vai estar preparada para fazer tudo o que o Senhor lhe disser. Ela vai estar preparada para fazer tudo o que o Senhor mandar, e ela vai estar preparada para receber tudo aquilo que Deus mandar com o seu agir. Então, quando fala, né, que o Senhor desceu sobre todo o monte Sinai, e desceu como fogo, o povo de Israel estava preparado, porque o Senhor havia mandado instruções para eles através de Moisés. Então eles estavam preparados para o agir de Deus, eles sabiam como que Deus ia falar com eles sabiam como que Deus ia se manifestar no meio deles. E é assim que uma igreja que tem esse avivamento, uma igreja que é avivada, deve se posicionar, uma igreja que deve se preparar para o agir de Deus. A gente não deve ser pego de surpresa. Opa, Deus fez? Pô, legal, né? Não estava aqui, fazer o quê? A gente tem que se preparar, a gente tem que saber, Deus vai fazer. Em algum momento a gente pode não estar pronto, a gente pode olhar e falar assim, Deus, esse não é o momento, esse não é a hora, não é o que eu acho que seja a hora, porque o tempo de Deus é perfeito. E se Deus olhar e falar, você está preparado, essa é a hora, Deus vai fazer. Então a gente precisa estar preparado para esses momentos. Uma igreja avivada, ela tem cada vez mais a necessidade de orar e jejuar. Em Joel 2, né, diz lá que rasgai o coração e não as vestes, convertei ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. A gente não precisa sair anunciando aos quatro ventos, estou de jejum, hein? Estou orando todo dia. E você, está fazendo o quê? A gente não precisa jogar na cara das pessoas o que a gente está fazendo, porque isso é o nosso eu com Deus, sabe? Isso é o nosso secreto. E o secreto, ele reflete esqueci a palavra. Ele reflete nisso aí. No aberto, isso, obrigado. O secreto, ele reflete no aberto. E se a gente tiver esse secreto de, cara, eu vou fazer o meu jejum, eu vou orar, eu vou me dedicar ao meu tempo de devocional, eu vou me dedicar à leitura bíblica, eu vou me dedicar a estudar o que o Senhor quer falar comigo, isso vai se refletir para as outras pessoas. As outras pessoas vão olhar e vão ver algo diferente em você. Muitas vezes você não precisa nem falar uma palavra. A pessoa vai olhar para você e falar, você é crente, não é?
Por quê? Porque o jeito que a gente age é diferente. O jeito que a gente se porta é diferente. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de estar mais perto do Senhor. A gente tem essa necessidade de se colocar aos pés ali de Jesus, se colocar aos pés do Pai e olhar e falar: Deus, isso é pouco perto do que o Senhor já fez por mim, isso é pouco perto do que o seu amor já fez por mim, mas está aqui a minha oferta de amor. E uma igreja que ela jejua e que ela ora, ela desfruta da misericórdia do Senhor. Quando foi a última vez que você chorou se arrependendo dos seus pecados? Quando foi a última vez que você se entristeceu pelos seus pecados? Isso é uma coisa que eu posso falar com propriedade, porque tem uma coisa que me pega muito, que eu fico muito na cabeça, assim, que é quando eu sei que eu fiz alguma coisa que é errada, eu sei que eu fiz alguma coisa que desagrada a Deus, isso fica me martelando na cabeça, isso fica me torturando, eu mesmo, sabe? Quando foi que você chorou por ver o sofrimento de alguém e não poder fazer nada? Quando é que foi que você chorou por ver seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos irem caminhando para o inferno e você ali do lado, por tanto tempo sem nunca ter falado, sem nunca ter demonstrado Jesus para essas pessoas? E você nunca convidou ele para vir na igreja. Gente, olha o tanto de cadeira vazia. Quantas pessoas não poderiam estar aqui agora, gente que a gente conhece? Gente que a gente sabe que precisa e a gente guarda isso só para a gente, sabe? A gente encontrou um tesouro gigantesco, a gente ganhou na loteria da vida, assim, e a gente guarda isso só para a gente, sabe? A gente vê outras pessoas com essa necessidade, a gente vê outras pessoas com esse sofrimento, aquele sofrimento que a gente sabe que só pode ser preenchido por Deus. E a gente guarda só para a gente isso. As suas lágrimas de arrependimento, elas servem de combustível para o Senhor incendiar a sua vida e a vida das pessoas próximas a você com o Espírito Santo. Jesus, ele chora quando ele vê os pecados de Jerusalém. Ele fala, né, se vocês soubessem quem anda entre vocês e tal. E aquele que ora e que jejua, ele é recompensado. Mateus 6 fala, né, vocês quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai. Quando a gente está nessa consagração do nosso corpo, é uma consagração que ela é espiritual. A gente se consagra a Deus, a gente olha e fala: Deus, esse momento aqui é eu e você, esse momento aqui é meu para você, e eu quero que você receba isso com um aroma suave, né? Quando a gente faz isso, quando a gente está nesses momentos, a gente é recompensado. Só você ver, a própria Bíblia fala. Moisés recebeu as tábuas da lei, Elias recebeu a direção do Senhor, Ezequias recebeu cura para o corpo, Jesus foi socorrido pelos anjos quando foi tentado, e a gente também, quando a gente ora, quando a gente jejua, a gente é socorrido por Deus. Quando a gente está queimando no Espírito Santo, a gente responde às necessidades do nosso dia a dia com jejum e oração. E isso também é um dos motivos pelo qual uma igreja avivada, ela se sente desconfortável no mundo. Né? A gente tem um tanto de versículos que falam sobre isso. Tem Romanos 12:2, tem 1 João 2, esqueci o endereço agora. Porque o fogo de Deus, ele queima no nosso coração, e ele queima junto todos os desejos do mundo. O prazer, ele não vai estar mais no aqui e no agora, ele não vai estar mais no momento que a gente está vivendo. O prazer, ele vai estar lá na frente. O prazer, ele vai estar lá onde os nossos olhos não alcançam.
porque a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe qual é o caminho que a gente está trilhando. A gente não pode concordar e se contentar com as coisas passageiras desse mundo, porque o que a gente quer é um relacionamento genuíno com Deus Pai. E isso não é uma coisa que é passageira, isso não é uma coisa que está só aqui, isso não é uma coisa que vai ser só agora, eu não vou só orar agora, Deus vai me ouvir, vai me responder e acabou. Não, isso é para sempre. Isso é uma coisa que, quando a gente chegar no céu, a gente ainda vai olhar para Deus e vai falar santo, 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 porque não existem palavras a não ser santo. Ou nós somos, os gravetos que Isaías fala, para incendiar, e somos usados para botar fogo, principalmente na nossa geração. A geração de pessoas que eu faço parte, a geração de pessoas que vieram depois, é uma geração muito fria espiritualmente. Ou a gente é usado para colocar fogo na nossa geração e alcançar essas almas para o Senhor, ou a gente é graveto usado simplesmente para ser consumido pelo fogo da condenação. O mundo ele não vai medir esforços para levar cada vez mais pessoas pelo caminho da porta larga. Por isso, a igreja que ela está ardendo em chamas, ela precisa entender a necessidade de impactar a nossa geração. Nós vemos muitos amigos, parentes, vizinhos sendo levados por esse caminho e a gente não faz nada. E esse eu acho é o principal motivo pelo qual uma igreja avivada, ela vai atrás e ela cuida dos perdidos. Lá em Marcos, quando os fariseus perguntam aos discípulos de Jesus, o motivo dele sentar e comer com publicanos e pecadores, Jesus só andava com gente boa, Jesus responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A igreja primitiva, ela tinha uma vantagem que a gente tem também. Jesus estava no meio deles. E Jesus está no nosso meio. E esse é o motivo pelo qual a igreja primitiva estava em chamas. Era uma igreja que estava avivada, incendiada pelo fogo do Espírito. Lá em Marcos ainda, um pouco mais à frente, fala: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Gente, isso aqui é a grande comissão. Isso aqui é o motivo pelo qual nós somos chamados pelo Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer. A gente tem que sair por aí falando aos quatro ventos. Sabe aquela história de não falar, estou jejuando aos quatro ventos, mas você vai falar, eu amo Jesus aos quatro ventos. E o fogo, quando ele aquece, ele te impede de ficar parado. Se você estiver sentado numa cadeira que está muito quente, é impossível você ficar sentado nela. Aquelas cadeiras de plástico da praia, sabe? Aquilo lá é uma loucura. O fogo é muito quente, você precisa fazer alguma coisa. A igreja que está avivada pelo fogo, ela sai correndo anunciando. Ela sai na rua. Ela sai gritando, sabe? Igual quando tem uma casa pegando fogo, Dizem que não pode fazer isso, mas que você sai pela rua gritando: fogo, 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 fogo. Então, assim é a igreja que está avivada, assim é a igreja que foi consumida pelo fogo do Espírito Santo. É uma igreja que ela não consegue ficar sem anunciar por toda parte o Evangelho de Cristo. E, assim, uma igreja avivada, ela realiza coisas grandes para o reino de Deus. O poder de Deus ele se manifesta de várias maneiras para a sua glória. As pessoas são salvas, as famílias são restauradas e a sociedade é restaurada. E é isso que nós temos que fazer, sabe? De que adianta a gente ter
né, nossa igreja aqui toda bonitinha, se ela não for um ponto de mudança aqui na nossa rua, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, de que adianta a gente ter nosso pastor bonitinho aqui, se ele não for uma pessoa de influência aqui no nosso meio, aqui no meio da nossa igreja, aqui no meio do nosso bairro, aqui na nossa cidade, na nossa rua. Joguei maior responsa nas tuas costas agora, hein? Tá lascado. Então, uma igreja que ela é avivada, ela faz coisas grandes. Ela não fica só no pequenininho ali, sabe? O trabalho de formiguinha, ele existe, e ele é um trabalho muito importante, sabe? O trabalho que de pouco em pouco se torna uma coisa gigantesca. Ele existe, ele é muito importante, mas a gente precisa pensar grande. A gente precisa pensar em fazer coisas grandes, porque grande é o reino de Deus. E, parafraseando mais uma vez o pastor Carlito, né, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. Então, aqueles que já são crentes, eles se aproximam cada vez mais de Deus. Eles se aproximam cada vez mais do seu irmão, se aproximam cada vez mais dos seus vizinhos, dos seus amigos, todo aquele monte de gente que eu falei que está indo para o inferno e a gente não está fazendo nada. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está fazendo coisas grandes. Porque quando um pecador se arrepende, tem mais alegria do que um justo que não precisa de arrependimento. Então eles oram mais, eles jejuam mais, eles têm as suas orações respondidas e eles vivem milagres. E eu quero já puxar para a nossa conclusão, né? Falando de novo, lá do começo, né? Ó, se fendesse os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Seja você essa brasa, esse pequeno fósforo, esse graveto, que vai incendiar a sua casa, que vai incendiar a sua igreja, que vai incendiar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, que vai incendiar o seu país. Você não está sozinho. Você só precisa se dispor. Você só precisa fazer a oração que Isaías fez lá vários anos atrás, que é uma das minhas orações particulares favoritas da Bíblia, que é uma coisa tão simples, mas com um peso tão grande. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso, a gente precisa se dispor a ser enviado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como verão se ninguém se dispõe a ir? Então a gente precisa se dispor, a gente precisa ser agente, essa brasa viva, a gente precisa ser agente, esse graveto incendiado, esse palito de fósforo. Se você coloca um palito de fósforo do lado do outro, ele vai queimar o palito de fósforo que está do lado. Então a gente precisa ser agente, esse palito que vai encostar no outro, que vai queimar. A gente precisa ser agente que vai estar com esse coração em chamas. A gente tem que fazer coisas grandes para Deus, e a gente tem que ter expectativas grandes em Deus. Se a gente quer ver a nossa vida, a nossa igreja, nossa casa, nosso bairro, nosso país em chamas, a gente precisa sair de cena e deixar que o Espírito Santo ele nos encha do seu poder. Porque pequenas brasas podem gerar grandes incêndios. E a gente precisa buscar. Eu quero terminar aqui lendo com vocês o versículo de 2 Coríntios 7:3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças, que eu quero orar com vocês.